Então abra comigo a Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo número 8. Eu vou ler do 8 ao 16. Primeiro Reis, capítulo 17, do verso número 8 ao verso 16. Está assim escrito na Bíblia, acompanhe por favor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Louvado seja Deus pela Bíblia. Irmãos, nós temos que agradecer ao Senhor todo dia por a gente ainda ter a Bíblia nas mãos, por a gente ainda ter liberdade no Brasil de carregar a Bíblia, de ler, de ensinar a palavra de Deus. Tem muita gente que sofre sem poder fazer isso. Nós nos acostumamos e às vezes nem valorizamos isso. Vamos agradecer ao Senhor por termos a Bíblia nas mãos. Nesta oração, nós vamos agradecer pela Bíblia e vamos pedir o seguinte, atenção, nós vamos pedir a Deus que nos ajude a entender o que Ele quer ministrar ao nosso coração. Eu sempre repito que às vezes nós estamos ouvindo determinada mensagem e pensamos assim: ainda bem que ele está aí. Ou então, que pena que ela não veio. Olha o dedinho, ó. Se nós estamos aqui, esse tempo Deus reservou para ministrar ao nosso coração. Então é comigo, é com você. Tenho plena convicção que Deus marcou esse tempo para mexer com o coração da gente. E toda vez que Deus faz isso, é para a gente viver melhor. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos atentos para entender e que Ele nos dê a determinação para fazer aquilo que Ele vai falar conosco. Feche os seus olhos, por favor, fale com Deus.
Senhor, obrigado por mais uma vez abrirmos a Bíblia, lermos a palavra do Senhor. Esta é uma porção tão conhecida, mas é extraordinário como o Senhor, através da palavra, fala conosco em textos que nós já até sabemos de cor, porque a palavra do Senhor é viva, é lâmpada, é espada, a palavra do Senhor é luz, é a palavra do Senhor que nos liberta, que nos transforma. Então Deus, ajuda a gente nessa noite a entender a palavra e a vivermos a palavra, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor e para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Quando nós nos propomos a fazer alguma reflexão sobre a família da gente, sobre a vida da gente em família, nós temos aí um absurdo de temas e de possibilidades a serem abordadas no que tange a família. Eu me lembro quando eu era quando eu era menino, depois de um final de semana falando de masculinidade bíblica, eu dou um fora desse. Peraí, vamos começar de novo. Quando eu era menino e eu via um comercial na televisão de margarina, sabe? Daquele da família feliz, que todo mundo levanta de bom humor, satisfeito, ajudando, servindo, com musiquinha de fundo, um pãozinho gostoso e aquele negócio sensacional. Eu olhava para minha família e falava: pera, tem alguma coisa errada. Ou é na minha casa, ou é na casa desse povo. Mas é assim, gente. Muitas vezes existe uma diferença enorme entre aquilo que nós falamos da nossa família e aquilo que de fato nossa família é. Às vezes há um abismo entre aquilo que nós vivemos de fato depois que fechamos as portas de casa e aquilo que nós anunciamos às pessoas. Irmãos, infelizmente muitas vezes há uma diferença enorme entre aquilo que nós queremos que vejam em nós e aquilo que de fato somos como família. Precisamos parar e pensar, porque não precisa ser assim. Nós estamos diante de um texto extremamente conhecido das Escrituras, que marca um tempo muito especial na vida do povo de Deus. Sim, nós nos lembramos com facilidade naquele tempo em que o povo era dirigido pelo Senhor e que este mesmo povo chega para Samuel e diz para ele que não estavam gostando mais daquele jeito de ser. É triste o texto quando ele se volta e diz assim: nós queremos ter um rei para sermos como as outras nações. O povo de Deus então rejeita e quer parecer-se com os outros povos e rejeita o Senhor. Deus ainda é misericordioso, diz para esse povo: olha, deixa eu explicar tudo que esse rei vai ter de direito sobre vocês. E ele então explica: ele vai mandar em tudo, no vocês, na mulher, no gado, no menino, na criança, na colheita. E ele descreve tudo que o rei ia ter direito. E depois disso tudo, o que o povo diz? Nós queremos. E aí, o primeiro deles, Saul, bonitão, um homem alto, um homem que chamava a atenção. E a Bíblia então começa a relatar a história do povo de Deus nesse novo cenário, em que sobe rei e desce rei. Mas eu estou citando isso porque existe uma expressão nas Escrituras que é muito marcante nessa lida com os reis que subiram à frente do povo de Deus. E a expressão era a seguinte: fez o fulano o que era bom aos olhos do Senhor e o povo foi abençoado. Fez o fulano o que era mal aos olhos do Senhor e o povo sofreu. Nós estamos aqui no momento do quem estava no trono, era um sujeito chamado Acabe. Por favor, vá para o capítulo 16, aí mesmo pertinho. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, eu gostaria que vocês lessem, por favor, a partir do verso 29, só para a gente situar do momento político aqui, espiritual, social.
Primeiro aí o capítulo 16, a partir do 29 ao 34. Vocês podem ler, por favor? Acabe mais do que todos os que foram antes dele. Tomou por mulher Jezabel, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha só uma observação. Não é de hoje que o povo tem responsabilidades equivocadas na escolha dos seus líderes. Não é de hoje. Percebam o momento político, social. Aqui está à frente do povo um sujeito, o rei Acabe. A Bíblia o descreve como o pior dentre todos que estiveram antes dele, porque ele entregou-se à idolatria de forma desgraçada, sem vergonha, e ainda para piorar, o texto diz aqui, é isso que eu só estou traduzindo o texto, para piorar, ele se casou com Jezabel. O sujeito, quando casa mal, ele está fulminado. Ele casou com Jezabel. Jezabel era uma representação do capeta. Pensa numa mulher ruim. E mandava nele. Está escrito na Bíblia. Se você não conhece a história, vai ler. Jezabel, a fama dessa mulher, a garra dessa mulher, a ousadia dessa mulher era tal que o outro lá fez o sol parar, venceu 450 profetas de Baal, ressuscitou gente, ficou com medo de Jezabel. E quem não teria? O texto diz que naquele momento de um rei com o coração transviado, que adora outros deuses, não podia ser diferente que ao seu redor e consequentemente também para o povo do Senhor, o momento político era dos piores. A realidade social estava machucando as pessoas, e tudo isso por causa da espiritualidade distorcida, perdida acerca da verdade. Era um tempo em que as consequências viriam de forma cada vez mais contundente, cada vez mais avassaladora seria a mão de Deus pesando sobre a vida do povo. Mas o Senhor misericordioso levanta-se mais uma vez. Atenção, por favor, para o capítulo 17, o verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pense na ousadia agora desse homem. Ele chega na cara do rei, aponta o dedão e diz o seguinte: olha, estou te dizendo, Deus mandou dizer que não vai cair mais água do céu, até o dia que ele mandar de novo. Talvez pareça uma besteira para alguns. Já ficou sem água não? Já? Alguém aqui já foi no sertão? Aqui no sertão, eu tive o privilégio de conhecer parte do sertão nordestino antes de conhecer o Recife. E quando eu cheguei lá, nós fomos para um trabalho de evangelização lá em Cacimba Nova.
Quando chegamos em Cacimba Nova, eu fui conhecer a água. A água de beber, meu filho, parecia caldo de cana, na cor, porque eu gosto de caldo de cana. Ainda compramos água lá, mas tinha que fazer comida, aquela água, aquela quase dificuldade. Eu lembro que no terceiro dia, meu amigo, eu estava daquele jeito, entronizado. Tempo difícil, realidade dura. Quando a água não vem, tudo é comprometido. Até o humor da gente muda quando não tem água. Já notou, não? Aqui Deus estava se levantando para tratar com Acabe. Só que é óbvio que não cair água dos céus como um tratamento de Deus naquele reinado maligno teria consequências para a sociedade toda. Todo mundo iria conviver com os desdobramentos da falta de água. E é exatamente esse o contexto que nós estamos aqui. E aí, quando nós chegamos no versículo número 8, a primeira parte, diz aí que a gente já leu, diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Elias e disse assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali. E ele fala assim: eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Ele se levantou, foi. Quando ele chegou lá estava a mulher catando lenha com um bocadinho de comida para fazer. E ele chega para a mulher e faz o seguinte: olha, me dá um pouquinho de água. Quando ela foi buscar água, o atrevido disse assim: traz também um bocadinho de comida para eu poder comer. Quero te lembrar do contexto. As famílias estavam definitivamente sendo afetadas. Nós sabemos muito bem que as viúvas naquele contexto traziam consigo um peso ainda maior de dificuldades da vida social. Por não ter um homem, um masculino bíblico, que lhe cumprisse a responsabilidade de sustentar e prover, ela tinha o peso de olhares ruins da sociedade daqueles dias, e ainda as dificuldades concernentes ao fato de ser mulher e dos desafios de juntar recursos, e ainda mais com um filho para comer. Perceba como Deus faz. Então o profeta é dirigido pelo Senhor para encontrar-se com aquela mulher neste cenário. E aí, o que essa mulher faz? Ela vai contar para ele como é que estavam as coisas na casa dela, como é que estava a família dela. Ela não mascarou a propaganda de margarina. Ela abriu o coração para falar como as coisas estavam na casa dela. Então, eu quero chamar a sua atenção para os versos que se seguem, para nós podermos pensar um pouquinho. E a minha pergunta para você é: e a sua família, como está? Eu vou repetir a minha pergunta. E a sua família, como está? O que acontece com essa mulher é que ela vai abrir o coração. E o primeiro ponto de reflexão para nós sobre essa nossa relação familiar, ainda que no âmbito assim bem geral, sem entrarmos em particularidades como fizemos com os homens, eu quero traçar alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro deles, pensando sobre como a nossa família está, o primeiro ponto é que nós precisamos ser honestos e reconhecer como as coisas de fato estão. Primeiro ponto é reconhecer como as coisas de fato estão. Por favor, volte os seus olhos para o texto. Eu gostaria muito, na verdade eu te peço, por favor, que leiam o verso 12. Vamos lá, o que está escrito aí: porém, ela está diante do profeta, o profeta está ali sendo boca de Deus, como era a sua responsabilidade, e ele então pede a ela água e comida, e ela fala o seguinte: profeta, deixa eu te dizer como é que está a minha família. Qual é a nossa situação? A situação é o seguinte: você está vendo essa lenha que eu peguei aqui? Olha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolinho, vamos comer uma água, e depois que nós comermos esse pouquinho que nós temos, nós vamos esperar a morte chegar.
Presta atenção. Como é que estava essa família? Se nós formos pensar no âmbito financeiro, mesmo se tivesse algum recurso para comprar, já seria difícil. Financeiramente estavam quebrados. Não tinha como disfarçar mais. Ela não tinha mais recursos para poder suprir a sua casa. Aquela família aqui, representada por essa mulher, viúva que era, e seu filho, estava numa condição em que tudo que tinham acabaria na próxima refeição. Eles estavam a ponto de efetivamente, de verdadeiramente morrer de fome, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais comida na despensa. Essa era a situação financeira. Se a situação financeira era essa, como deveria estar o estado emocional daquela mulher? Se um menino chega para você e pede para você dar um presente para ele, que é um bocadinho mais caro, e você gostaria de dar, e não pode dar, e aquilo mexe com você, ou não mexe? Mexe com a gente. Agora imagine uma mãe ter um menino pedindo para comer. Se fosse a minha segunda, eu estava perdido, porque a minha segunda comeu aqui, quando ela chegou ali, ela já pediu comida de novo. É um negócio extraordinário, tanto que a do meio come. Não puxou a minha, claro. Mas fique imaginando como estaria o coração daquela mulher, daquela mãe, sabendo que tudo que ela tinha para dar para o seu filho havia findado, e ela daria a ele a sua última refeição. Imagine não apenas o estresse, mas a angústia, a dor na alma daquela mulher, ao lidar com uma realidade que ela não podia mudar. Não adiantava mascarar, porque o pastor lá na figura do profeta chegou e perguntou: e aí, minha irmã, tudo bem? E ela: ô pastor, tudo bem, está tudo na paz. Ela não mascara a verdade, ela diz: olha, eu estou nesse cenário. Não tinha como essa pessoa estar de fato sorridente, alegre, cantando. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode cantar quando está triste? Não é isso não, você está me entendendo? Ela estava definitivamente abalada. Falamos, ou imaginamos a partir do texto, a sua condição financeira, a sua condição emocional. Pense comigo como estava a sua sociabilidade, a sua relação social. Poxa, não tinha ninguém, não tinha um amigo, não tinha uma família, não tinha ninguém que pudesse se compadecer e ajudar. Ela disse o seguinte: olha, é isso que nós temos e acabou. Claro, está óbvio que se houvesse qualquer outra alternativa de que fosse diferente, ela iria atrás disso. Ou seja, até o seu convívio, sua sociabilidade estava comprometida. Era um estado extremamente crítico. E o espiritual? A gente é capaz de medir o espiritual quando falta tudo? Quando as coisas vão ou passam a estar de uma forma que nós não gostaríamos? Como deveria estar o coração daquela mulher diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus provedor de todas as coisas? Ela não mascara as coisas. Ela não finge que está tudo bem. Ela abre o coração e diz: ei, as coisas lá em casa estão muito ruins. Nossa família vai acabar. É isso que ela fala com o profeta. É isso. Eu queria dar uma paradinha aqui nesse primeiro ponto, para repetir a minha pergunta. E a sua família como está? Ei, o que está por trás da roupinha arrumada, da maquiagem legal, do cabelinho ondulado, esticadinho, seja como for? O que está por trás desse cenário que nós passamos para viver? O que está por trás dos braços dados ao entrar pela porta da igreja? O que está por trás do carro que anda ou do transporte público que pega? Eu estou te perguntando nessa noite: como está a sua família? Como está o seu casamento? Como está a relação entre vocês? O diálogo, o toque, o carinho, o sexo, a vida financeira. Como é que está a relação com os filhos? Como está a relação com os pais? O diálogo dentro de casa.
Como está a espiritualidade, o culto doméstico? Como está a relação da sua família? Como? Eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo. Eu não vou dar o microfone para ninguém vir aqui falar, olha, lá em casa a verdade é essa e é. Não, eu não quero te constranger. Na noite de hoje eu quero te dar a oportunidade, na verdade Deus nos está dando a oportunidade de lidarmos com coisas importantes que talvez não lidamos há muito tempo, porque nós somos ótimos em procrastinar. Nós somos muito bons em empurrar com a barriga, como popularmente dizemos. Mas na noite de hoje eu creio, Deus está dando a oportunidade de sermos honestos sobre como as coisas estão, para que assim e a partir daí, somente a partir daí, alguma coisa possa mudar. Como está a sua família? Como está? Vai pensando aí. Primeiro passo é o que, gente? Reconhecer como as coisas estão. Me anima aí, vai. Reconhecer como as coisas estão. Primeiro passo, a gente precisa ser verdadeiro. Verdadeiro. A gente não tem mudança dentro dessa trajetória natural da vida quando nós não reconhecemos aquilo que precisa mudar. Segundo passo é fazer, olha aqui, atenção. Fazer o que Deus manda fazer. Dá para repetir o segundo passo? Qual é o segundo passo? Só os masculinos bíblicos. Qual é o segundo passo, machos? Volte aí para o texto, por favor. O versículo número 13 diz assim: depois que ela conta essa realidade, depois que ela apresenta para Elias o cenário da sua família, ele diz assim: não temas, vai e faze o que disseste. Ou seja, fazer o bolinho que ele ia fazer. Mas primeiro, olha o atrevido, faz para mim o bolo e traz aqui fora. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Agora olha o verso número 15, só a primeira parte dele. O que está escrito aí? Foi ela e o que, gente? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Agora presta atenção aqui em mim. Pense no desafio. E depois ela contar para ele como as coisas estavam, talvez a expectativa da mulher que ele tirasse assim um dinheirinho do bolso, ou então pegar, pera aí que eu vou ali no carro, que eu tenho uma cesta básica que a junta diaconal separou, eu vou deixar aqui para você, para o seu filho, e vou pedir os irmãos da junta vir aqui te acompanhar, para que você não passe dificuldade. Depois que ela abriu o coração e diz, é assim que minha família está, o profeta diz o seguinte, ó, Deus mandou você fazer o seguinte, você vai, por obediência a ele, pegar o que você tem, tudo o que você tem, vai fazer o seu bolinho e vai dar para mim primeiro. O profeta estava falando em nome de Deus. Deus mandou você pegar tudo que tem e entregar para mim primeiro. Tá de brincadeira. Era só o que ela tinha, ela ia comer, o filho ia comer e não tinha mais nada, e o profeta mandou ela pegar aquilo e fazer para ele. É exatamente isso que o texto está dizendo, porque quando nós reconhecemos como as coisas estão e nós chegamos à conclusão que as coisas não estão boas, aí nós nos voltamos para o Senhor. Quando nós nos voltamos para o Senhor, nós temos que fazer o que Deus manda fazer. O que Deus mandou fazer no texto? Deus mandou pegar o pouquinho de azeite que ela tinha, a farinha, fazer um bolo e comer, distribuir na Santa Ceia. Deus mandou pegar tudo que ela tinha e entregar para o profeta, ou seja, ela ia ficar sem nada no primeiro momento. Talvez você fique pensando, mas isso aí, pastor, era um pouquinho demais. Talvez o seja. E o que isso tem a ver com a gente? Demais da conta. Porque se você der uma parada para responder como a sua família está de verdade, e descobriu, quem sabe descobriu que tem alguma área que não está tão boa assim, tem relacionamentos que estão truncados, quebrados, tem uma farsa, tem um teatro familiar sendo passado para os vizinhos, para o resto da família e para a igreja. Talvez você chegou à conclusão que não dá mais para disfarçar. E agora? Agora
é fazer o que Deus manda fazer. Por exemplo, se o problema está na relação entre o marido e a mulher, a Bíblia é muito clara sobre o que a gente tem que fazer. A Bíblia fala o que é o papel do homem, que esses moços aqui já estão dando aula sobre esse negócio, e a Bíblia também fala qual é o papel da mulher. A Bíblia fala como que deve ser a comunicação dentro de casa. A Bíblia fala como que tem que ser a administração da vida financeira. A Bíblia fala como que o diálogo precisa acontecer. A Bíblia ensina como a intimidade do casal precisa ser preservada. A Bíblia ensina tudo o que nós precisamos para termos famílias saudáveis. Agora, nós precisamos fazer aquilo que Deus manda fazer. Se Deus manda que nós devemos cultivar a espiritualidade dentro de casa, se Deus manda que nós devemos orar em família, se Deus manda que nós devemos ter respeito, que nós devemos servir, se Deus manda que nós devemos honrar, se Deus manda aquilo que é nossa responsabilidade fazer, para que nossas famílias possam de fato ser famílias abençoadas, nós temos que fazer. Não adianta vir aqui para a oração na quarta-feira. Você está lá com um problema com a esposa, não é o caso do pastor Felipe, ela está com saudade, a minha também, claro. Aí deu uma briga, e normalmente a culpa é de quem? De quem? Sua, claro, você tem dúvida? Demorou para responder, viu? Você pensou, presta atenção. Aí o sujeito lá, a mulher já falou aquela mesma coisa com ele umas 10 vezes, nunca acontece, e o sujeito não resolveu. Aí ela chegou e falou assim: amor, continua lá. Cadê o irmão da lâmpada? A lâmpada continua queimada, pecador, tem 1 mês para trocar. Aí ela chega e fala: cadê a lâmpada que você não trocou até hoje? Aí ele: mas eu estava trabalhando e eu não resolvi e tal. Ela falou assim: mas tem 2 meses que a lâmpada queimou. Aí ele sai de casa todo mitidão, nariz empinado. Essa mulher que fica me cobrando, quem tá achando que ela é? Eu trabalho mesmo, não sei o quê. Ela pega então a escada e troca a lâmpada. Aí chega aqui na igreja, aí o pastor Sérgio está pregando, ele sentado ali. Aí Deus falando da mansidão, Deus falando do marido que ama, que cuida, Deus falando de uma relação saudável, e ele aqui no canto, começou. Aí ele começa a orar: Deus, por favor, Deus, abençoa, calma minha mulher, ela é muito braba. Senhor, por favor, me ajuda a trocar a lâmpada. Senhor. Aí começa a orar, ora, chora. Que bonito. Aí vai para casa e não troca a lâmpada. Não resolve, gente. Não resolve. Porque se nós chegamos à conclusão de que a coisa precisa ser ajustada, mas nós não fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer para ajustar o que precisa ser ajustado, não vai melhorar, vai só piorar. Primeiro passo qual que é? Vocês já até esqueceram, foi? Está tão ruim assim? Eu queria ter ficado só com o acampamento, porque o acampamento os homens falavam assim: pastor, tá massa, tá uma benção. Aí aqui está desse jeito. Vocês estão com vergonha das mulheres? Gente, primeiro passo qual que é, gente? Reconhecer como as coisas estão. Segundo passo qual que é? Fazer o que Deus manda fazer. Fazer o que Deus manda fazer é a nossa responsabilidade. Do jeito de Deus, estratégia. Hoje eu resolvo, vou pegar essa mulher no chinelo. Não, você vai ser preso, miserável. Não é assim que Deus mandou. É do jeito de Deus, está entendendo? Não adianta, eu sou bom nas contas. Vai ajoelhar, como é que tem que fazer? Fazer o que Deus manda fazer, é o segundo passo. O terceiro passo é crer no que só Deus pode fazer. Qual é o terceiro passo? Engraçado, no segundo, quando era para a gente fazer, vocês falaram fraquinho. Mas quando é a parte que Deus vai fazer, a gente anima, né, velho? Volte aí sua atenção para o texto, por favor, pecador. Olha aí. O texto diz aí, ó. Elias falou com ela, a primeira coisa que ele falou com ela: verso 13, não temas. Agora eu queria que você lesse aí de novo, porque fui eu que li o 14 até o 16. O que está escrito aí? Porque
Aleluia. Preste atenção. Ela diz: é assim que está a minha casa, ó. É essa situação, daqui a pouco vai acabar a minha família, porque a coisa está tão feia que nós não vamos resistir. E depois o texto mostra o que ela tinha que fazer. Olha, o que Deus mandou fazer é isso daqui. E aí nós vimos que ela fez o que Deus mandou fazer. Aí o profeta fala o seguinte: olha, agora deixa eu dizer uma coisa, não temas, porque esse pouquinho que você tem é um pouquinho para você, mas Deus, o soberano, o poderoso, Ele vai multiplicar de tal maneira que nunca mais vai faltar na sua casa, até aquele dia que Deus vai fazer chover e você vai ter como buscar isso. Enquanto você não tem o que fazer, não consegue fazer, creia, Deus pode fazer. O texto diz que ela precisava crer. A ordem do profeta foi: não temas. Esse é o primeiro ponto. O cenário era difícil, a dor estava instalada, a morte era certa, mas a primeira palavra é: não temas. Faça o que você tem que fazer e creia naquilo que só Deus pode fazer. E o que o texto diz é que ela obedeceu, e o finalzinho que vocês leram diz aí assim, olha que coisa linda. Ela fez direitinho, aí comeu ele, ela e a casa toda, e a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não faltou, aleluia, segundo a palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, entra um ponto que nós não temos como perscrutar, nós não temos como dimensionar, porque aqui nós estamos falando de coisas que somente Deus pode fazer. Deus vai trocar a lâmpada, Felipe? Não vai trocar a lâmpada, abençoado, não vai. As mulheres não estão entendendo nada, né? De noite eles contam para vocês, mais tarde, depois de trocar a lâmpada. Aquilo que nós temos que fazer, nós devemos fazer, mas existe uma realidade que nos ensina que mesmo quando nós fazemos aquilo que nós podemos fazer, nós não temos poder para transformar aquilo que precisa ser transformado. Nós podemos, por exemplo, e devemos olhar nos olhos, pedir perdão, reconhecer a falha, mas quebrantar o coração, restaurar o relacionamento, só Deus pode fazer. Então eu preciso te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, se você parou para reconhecer, avaliou sua casa e descobriu que tem coisa que está indo de mal a pior e que daqui a pouco vai trazer consequências talvez irreparáveis, eu quero te encorajar na noite de hoje a ser obediente à palavra de Deus e fazer aquilo que Deus manda fazer sobre esse assunto e crer que Ele pode transformar qualquer situação, aleluia, e crer que não existe coração que não possa ser quebrantado. A Escritura diz que como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, que o inclina conforme o seu querer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Deus pegou tudo que ela tinha, que era tão pouco, e a palavra, a promessa é que se ela obedecesse, ela iria desfrutar da ação extraordinária e sobrenatural do Senhor. Foi isso que aconteceu. Houve cura, houve restauração. Sua vida financeira, dentro daquele cenário, virou outra realidade, porque agora ela tinha o que comer. Seu emocional foi tratado e ela não se sentiu incapaz, ela não se sentiu mais tão diminuída e pequena por não conseguir propiciar a si e ao seu filho o que precisava. Sua sociabilidade agora era diferente, porque os da casa comeram com ela e ela agora podia abençoar outros. E sua espiritualidade foi ainda mais alicerçada no Deus poderoso que age de forma extraordinária. É assim que Deus faz. Talvez, meu irmão, minha irmã, você entrou aqui hoje e foi surpreendido numa chamada de reflexão sobre as coisas na sua casa. Talvez você está aí no banco pensando: pastor, mas eu já deixei isso de lado.
Talvez você está aí no banco, pastor, mas isso não tem jeito lá em casa, a gente já tentou. Talvez você está aí no banco e pensa assim, esse menino não vai mais voltar para a casa do Senhor. Talvez seja lá o que for que te angustia sobre sua casa. Talvez você está vivendo a vida sinceramente, buscando ao Senhor, mas tem coisas que você desistiu delas, mas elas te machucam. Quero te convidar a abrir de novo o coração para o Senhor e dizer, Senhor, é isso aqui, ó. É essa a nossa situação. E também quero te desafiar a ser obediente ao que a Bíblia diz. Mas eu não sei o que a Bíblia diz sobre isso. Procure aprender, seus pastores estão aqui, tem outros irmãos certamente que vão estar à sua disposição. Nós precisamos agir com as coisas de Deus do jeito que Deus quer que haja, porque não há resultado divino se a ação for humana. Deus exige obediência, e Ele diz assim, olha, aquilo que é meu, eu faço. Ei, deixa eu te perguntar, o que essa mensagem tem a ver com você? Essa mensagem tem a ver com a sua casa, com a sua família. Talvez você está sorrindo para os amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, mas a alma está chorando. Talvez o último lugar que às vezes você quer chegar é na sua casa. Isso acontece dentro da igreja também. Porque às vezes a gente fica tão cansado, tão abatido. Às vezes um problema está tão solidificado que a gente acha que não tem jeito. Mas quando a gente obedece o que Deus manda a gente fazer, a gente precisa crer que Ele é poderoso para transformar qualquer quadro e esperar com ânimo nele, porque Ele é o Deus que cuida da gente.